O que é GABA? GABA é um ácido aminobutírico em que o grupo amina está na extremidade da cadeia carbônica. É o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central dos mamíferos. Ele desempenha um papel importante na regulação da excitabilidade neuronal ao longo de todo o sistema nervoso. Nos seres humanos, o GABA também é diretamente responsável pela regulação do tônus muscular. A ação inibitória do neurotransmissor GABA, através da ativação do receptor GABA-A, está relacionada com comportamento agressivo e impulsividade em humanos. Em espécies de insetos, o GABA atua apenas em receptores excitatórios dos nervos. Qual sua função? O GABA é considerado o principal neurotransmissor inibidor no sistema nervoso central dos mamíferos adultos. Ele é liberado por neurônios chamados GABAérgicos e se conecta a receptores específicos dos outros neurônios. Esses neurônios receptores passam então por uma diminuição na condução neural, provocando a inibição no sistema nervoso. Como consequência, a pessoa pode ter a sensação de relaxamento, concentração ou sono. Por outro lado, a baixa liberação de GABA pode resultar em distúrbios neurológicos e doenças mentais, incluindo epilepsia, ansiedade e insônia. Por esse motivo, alguns medicamentos do uso controlado têm como função potencializar a ação do GABA no sistema nervoso. Neurotransmissores são mensageiros químicos que transportam, aumentam e equilibram os sinais entre os neurônios e as células-alvo em todo o corpo. Essas células-alvo podem estar em glândulas, músculos e outros neurônios. Bilhões de moléculas de neurotransmissores trabalham constantemente para manter o nosso cérebro funcionando, gerenciando tudo, como nossa respiração, batimentos cardíacos, nível de aprendizado e concentração. Eles também podem afetar uma variedade de funções psicológicas como medo, humor, prazer e alegria. Para que os neurônios enviem mensagens por todo o corpo, eles precisam ser capazes de se comunicar uns com os outros para transmitir sinais. No entanto, os neurônios não estão conectados diretamente uns aos outros. No final de cada neurônio há um pequeno espaço chamado sinapse, e para se comunicar com a próxima célula, o sinal precisa ser capaz de atravessar esse pequeno espaço. Isso ocorre através de um processo conhecido como neurotransmissão. Na maioria dos casos, o neurotransmissor é liberado no que é conhecido como terminal axônico, depois de um potencial de ação, chega à sinapse. Quando o sinal elétrico atinge o final de um neurônio, ele desencadeia a liberação de pequenos sacos chamados vesículas, que contêm os neurotransmissores. As vesículas derramam seu conteúdo na sinapse, de onde os neurotransmissores se movem em direção às células vizinhas. Essas células contêm receptores aos quais os neurotransmissores se ligam, desencadeando mudanças nas células. Após a liberação, o neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e se liga ao local do receptor no outro neurônio, excitando ou inibindo o neurônio receptor, dependendo do neurotransmissor. Receptores e neurotransmissores agem como um sistema de fechadura e chave. Assim como é preciso a chave certa para abrir uma fechadura específica, o neurotransmissor, a chave, só se ligará a um receptor específico, a fechadura. Se o neurotransmissor é capaz de trabalhar no local do receptor, ele desencadeia mudanças na célula receptora. Às vezes, os neurotransmissores podem se ligar aos receptores e fazer com que um sinal elétrico seja transmitido pela célula, excitatórios. Em outros casos, o neurotransmissor pode impedir que o sinal continue, evitando que a mensagem seja transmitida, inibitório. Os neurotransmissores são classificados em excitatórios, que causam excitação nos neurônios, o que significa que a célula nervosa terá maior chance de disparar um potencial de ação, um impulso nervoso, e alguns exemplos incluem a adrenalina e a noradrenalina. Os neurotransmissores inibitórios, ao contrário dos excitatórios, eles inibem a ação do neurônio, diminuindo a chance de que ele dispare um potencial de ação. Serotonina e ácido gama-aminobutírico são alguns exemplos. Por fim, os neurotransmissores modulatórios, que também são conhecidos como neuromoduladores, podem afetar um grande número de neurônios ao mesmo tempo, além de afetar o funcionamento de outros neurotransmissores. Alguns neurotransmissores, como a dopamina e a acetilcolina, podem induzir efeitos tanto excitatórios quanto inibitórios, dependendo de quais receptores estão presentes.
Tal como acontece com muitos dos processos do corpo, às vezes as coisas podem dar errado com os neurotransmissores. Talvez não seja surpreendente que um sistema tão vasto e complexo como o sistema nervoso humano seja suscetível a problemas. Algumas das coisas que podem dar errado incluem neurônios não produzindo quantidades apropriadas de um neurotransmissor, neurotransmissores sendo reabsorvidos rápido demais, enzimas desativando neurotransmissores demais. Quando os neurotransmissores são afetados por doenças ou drogas, pode haver vários efeitos adversos no corpo. Doenças como Alzheimer, epilepsia, Parkinson são associados a déficits em certos neurotransmissores. Os profissionais da saúde reconhecem o papel que os neurotransmissores podem desempenhar nas condições de saúde mental, razão pela qual medicamentos que influenciam as ações dos mensageiros químicos do corpo são frequentemente prescritos para ajudar a tratar uma variedade de condições psiquiátricas. Por exemplo, a dopamina está associada a coisas como vício e esquizofrenia. A serotonina ela desempenha um papel nos transtornos de humor, incluindo a depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Os medicamentos, às vezes, são usados sozinhos, mas também podem ser usados em conjuntos com outros tratamentos terapêuticos, incluindo a psicoterapia. Aonde o GABA é produzido? O GABA é produzido nas células cerebrais a partir do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Podemos estimular o neurotransmissor GABA através de dietas anti-inflamatórias, suplementação adequada, estratégias de combate ao estresse, como yoga e meditação, tratamento da disbiose intestinal e atividade física regular. Alguns alimentos podem influenciar a produção natural do GABA no organismo, como frutas, legumes e chás, como por exemplo o verde, de camomila e de maracujá. O excesso do neurotransmissor GABA, em vez de ajudar a diminuir a ansiedade, acaba agravando o problema, além de causar vermelhidão e formigamento na pele. Outros efeitos mais drásticos são problemas respiratórios e convulsões. O papel do GABA no controle da ansiedade é bloquear as transmissões nervosas dos neurônios motores em situações de tensão. Funcionam como um receptor que inibe e reduz a ansiedade, produz um efeito relaxante e calmante, reduz a preocupação e o pensamento obsessivo. Os neurotransmissores possuem dois tipos de receptor, os inibitórios e os excitatórios. O GABA possui um canal receptor de íons inibitório. Seu receptor é metabotrópico. Este receptor é sinalador da classe que faz a abertura e o fechamento do canal de íons indiretamente. A sinalização deles é mais lenta. Existem diversas doenças que estão relacionadas ao neurotransmissor GABA. E são elas a ansiedade, que está relacionada com a redução do GABA interligada ao desequilíbrio de inibidores endógenos, estimuladores de receptores do GABA. Temos os transtornos convulsivos, que consistem em convulsões em disparos súbitos e sincrônicos de alta frequência, efetuados por grupos de neurônios localizados em áreas específicas cerebrais, e está relacionado com a redução do GABA. Temos o Alzheimer, que ocorre pelo aumento de GABA nos astrócitos e pelo seu número de transportadores, e com isso leva ao aumento na atividade dos receptores de GABA no hipocampo. Temos a doença de Huntington, redução crônica de GABA no cérebro, e mesmo que ela seja uma doença hereditária, ela está relacionada à anormalidade no DNA, que é onde ocorre a redução da capacidade dos neurônios de captar o GABA. Existem drogas, medicamentos que influenciam os neurotransmissores GABA, e são eles a nicotina, que promove a inibição do GABA, ela evita que ocorra a atividade inibitória sobre o excesso de dopamina, prolongando a sensação eufórica, prazerosa. Temos os opioides, que são capazes de inibir a inibição provocada pelo GABA. Ela torna os efeitos da dopamina na fila sináptica mais duradouras. Temos o topiramato, que aumenta a atividade do GABA em alguns subtipos de receptores de GABA. Também tem os ansiolíticos, que o principal objetivo dele, o efeito, é reduzir os estados de ansiedade e de agressividade. Os benzodiazepínicos, que eles exercem essa função ao ligar o receptor, o GABA, e esse receptor ele forma um canal para dentro do neurônio, que com a ação dos benzodiazepínicos, eles aumentam a frequência de abertura onde os íons passam e geram um fenômeno chamado de hiperpolarização.
que diminui sua capacidade de excitação.